Olá, amigos e amigas, boa tarde. Eu vendo essas imagens da abertura do programa, né, de Garanhuns, de Caruaru, aproveito para mandar um grande abraço para você que está em Caruaru assistindo o nosso programa, você que está em Garanhuns, na Cidade das Flores, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Nosso convidado especial de hoje já está aqui no estúdio, é o doutor Marcelo Ugietti, ele que é promotor de justiça, é conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Nós vamos falar, evidentemente, sobre essa crise que, aliás, não faz tempo que vem acontecendo, vem se arrastando, mas as pessoas resolvem discutir toda vez que acontece uma grande tragédia. E a tragédia que aconteceu em Manaus, que trouxe uma repercussão internacional negativa para o Brasil, acordou as autoridades e algumas medidas estão sendo anunciadas, mas será que essas medidas são suficientes para resolver o problema da população carcerária do nosso país? Será que essas medidas vão resolver o controle do crime organizado que parte de dentro das penitenciárias? Isso é constatado e não acontece apenas no Rio de Janeiro, em São Paulo, que a gente vê com mais frequência na televisão, mas acontece aqui em Pernambuco também, né? Nós vamos falar sobre todos esses temas aqui com o doutor Marcelo. Boa tarde, prazer e uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, Paulo. Toda vez participar do seu programa. Toda vez que acontece uma tragédia, esse tema vem à tona, mas depois que o período da tragédia passa, aí as pessoas parecem que fazem de conta que o problema não existe. Mas ele nunca deixou de existir, né, doutor? É verdade, e você foi muito feliz na sua abordagem, logo dizendo assim, todas as vezes que acontece uma tragédia como essa, uma questão, uma chacina como essa, o Estado acorda, ministro fala, presidente, governador, deputado, e parece que depois que acalma, todo mundo dorme, assim, o sono daquela pessoa que já resolveu o problema. Eu penso que as medidas anunciadas pelo governo são importantes, mas entendo como casuísticas, como você mesmo pôde dizer, e eu penso que não vai resolver o problema. São medidas muito mais de impacto, para criar um cenário de impactar essa questão, mas eu penso que a gente precisa, para resolver o problema do sistema prisional, primeiro, cuidar das políticas sociais básicas, principalmente nos guetos, nas periferias geográficas e financeiras do país, um dado. Segundo, ter o Ministério Público e o Judiciário, a Defensoria Pública, a OAB, esses operadores, chamados de operadores do direito, que trabalham nessa área da justiça e segurança pública, ter a compreensão da necessidade de um desencarceramento responsável, ou seja, o ato de encarcerar, Pedro Paulo, deve ser um ato de responsabilidade social. De manter encarcerado deve ser um ato de responsabilidade social e de desencarcerar também. Então, tudo isso, a gente costuma dizer que é sempre o governo, o executivo, mas nós todos temos uma parcela de responsabilidade nisso. Nós temos um país que nos últimos 15 anos é o país que mais encarcera no mundo, enquanto a filosofia da China, dos Estados Unidos, da própria Rússia, e são estatísticas atuais, vem diminuindo o encarceramento, o índice, o percentual de encarceramento. Nós somos encarceradores, há 15 anos somos o estado, o país que mais encarcera, e Pernambuco não é diferente. Então a gente precisa usar as alternativas penais e as penas alternativas e os instrumentos tecnológicos que a gente tem, como a tornozeleira eletrônica, para um modo de desencarcerar que possa visualizar a reinserção social. A gente não tem pena de morte, a gente não tem pena de prisão perpétua, e eu acho que essas medidas podem ser boas, entre aspas, mas você veja, nenhuma delas contempla o futuro, ou seja... Deixa eu só lembrar para quem não acompanhou essas medidas, quais são essas medidas? Vou citar duas aqui, que é, por exemplo, a construção de presídios, né, de presídios para lideranças prisionais, que é esse pessoal que constatadamente são líderes e acabam fazendo de outros massa de manobra e que tem todas essas confusões, né? A implantação de bloqueadores. De celular, que o pessoal controla de dentro do presídio, a ação nas comunidades, né? Essas medidas que o senhor acha que são importantes, mas não são suficientes. Não, e nem são suficientes. Já ouvi essa cantiga.
Eu já ouvi essa mesma cantiga várias vezes. E vocês vejam como nós somos. Ora, quando acontece um fato desse, veja só, Pedro e Paulo, como são as coisas. Quando acontece um fato desse, a gente ouve logo o discurso oficial, vamos transferir as lideranças. Ora, se o Estado brasileiro, ou se o Estado de Manaus ou de Pernambuco, sabe quem eram as lideranças, por que não fez isso antes? Eu costumo dizer que o Estado é cúmplice da tragédia, e até escrevi um artigo sobre isso, dizendo que o Estado é cúmplice porque deixou o mal tomar conta das prisões. Ora, se você sabe quem é a liderança, por que você não tomou uma providência anterior? Por que deixou criar essas lideranças dentro das unidades prisionais? É igualzinho a questão, por exemplo, do Rio de Janeiro, das favelas do Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro parecia que só existia Copacabana, o Maracanã e o Cristo Redentor. Esqueceram-se dos morros e lá se enraizou o mal dos traficantes, como um estado dentro de outro estado. E o que acontece hoje? Nós implantamos, o Rio de Janeiro implantou as PPPs e até agora não resolveu o problema da violência, nem do tráfico de droga, nem da criminalidade naquelas favelas, naqueles morros do Rio de Janeiro. Assim mesmo somos nós em relação às unidades prisionais. Nós deixamos que se criem as lideranças. Você veja o que é que, uma das medidas, nós vamos construir 5 unidades prisionais federais para colocar lideranças. Então a gente está admitindo que ainda vai se criar mais lideranças, que a gente é impotente para evitar a criação das lideranças. Na verdade, não adianta construir presídios sem que a gente planeje a construção e tenha um aporte de pessoal antecipado. Nós vamos construir um presídio para 500 vagas, precisamos de quantos agentes penitenciários? 100. Nós vamos fazer concurso para esses 100, só vão trabalhar para aquela unidade, os técnicos suficientes. Quantas pessoas a gente vai colocar lá encarcerada? 500. Vamos somente, só cabe 500, não é? Eu vi o senhor numa entrevista aqui na TV, no Jornal da Cultura, e o senhor dizia que os nossos presídios hoje estão dominados pelo mal. Né? O que o senhor quis dizer com isso? É justamente essa aparentemente ficção, mas que é uma realidade, Pedro Paulo, que é a questão de você ter os chaveiros, as lideranças, que vende espaço. Vende espaço. Já venderam até transferências, já transfere o preço de pavilhão. Tem um dado interessante, e isso é no Brasil todo, que quando acontece uma rebelião, uma mortandade como essa, de 56 ou 60 ou 80 presos, pessoas morrendo, fora os feridos, você acredita que muitas vezes o Estado não sabe nem quem morreu, não sabe o nome dos que estão feridos, não sabe os nomes dos que sobraram, porque não tem um cadastro eficaz e suficiente dos pavilhões e dos locais onde se encontram aqueles reeducandos, aqueles presos. Então, você tem uma ideia de como a confusão é grande. Então, eu acho que a gente precisa reestruturar tudo isso, ter uma filosofia diferente, mas contar com a sensibilidade do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, para que aquelas pessoas que tenham o direito previsto na lei de responderem a processos em liberdade, sob alternativas penais, como a tornozeleira eletrônica, trabalhando, podendo ficar fora dali, e aquelas pessoas que já foram condenadas, que possam ser colocadas também em penas alternativas, em regimes menos rigorosos. Tudo isso a gente vai desencarcerando com responsabilidade e ajudando o Executivo. Penso que o Executivo tem uma parcela maior, porque a responsabilidade dele é a custódia objetiva e subjetiva. Mas eu acho que a gente precisa também ter uma sensibilidade e uma nova filosofia de tratamento, tanto pelo Judiciário como pelo Ministério Público. Deixa eu desenhar um outro retrato aqui para o senhor. Alguns dados. O sistema prisional brasileiro tem 622 mil presos. Isso. Isto representa uma média de 306 presos por cada 100 mil habitantes, ou seja, quase o dobro da média global, que é 144 pessoas. Isso. Quer dizer, como se a gente tivesse sentado em cima de uma bomba de efeito retroativo. Aqui, veja como são as coisas, como você é feliz nas suas abordagens. Ainda há pouco a gente comentava que o Brasil caminha na contramão dessa filosofia de desencarceramento ou de não encarceramento quando não é necessário. A audiência de custódia trazida pelo CNJ e adotada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ela, na verdade, ela caminha nesse sentido, ou seja, de evitar aquele encarceramento desnecessário. Mas, no entanto, o Estado de Pernambuco, por exemplo, é um Estado que paga bônus
para se prender. Vamos falar sobre Pernambuco daqui a pouco, depois do intervalo. Né? Segura aí um pouquinho, já já nós vamos falar do retrato do sistema prisional pernambucano. Né? Daqui a pouco, sai daí não.